E aí galera, beleza? Pois é, estamos aqui nessa segunda aula, tá bom? Vamos dar início. Só recapitulando o que nós vimos na aula anterior, né? Nós vimos um pouquinho o que era oxidação, redução, número de oxidação, fizemos uma revisão sobre ligações iônicas e covalentes, vimos a tabela de número de oxidação, aprendemos a calcular o NOx, né, dos elementos. Vimos também quem oxida, quem reduz, quem é um agente oxidante, quem é um agente redutor. E por último, falamos sobre a reatividade dos metais, tá bom? Então nessa segunda aula vai ser continuação, espero que vocês gostem. Vamos iniciar primeiramente com esses dois questionamentos. O primeiro, por que os elétrons migram de um metal para outro? Segundo, como descobrir ou comprovar que os elétrons estão se deslocando? Então são dois questionamentos que vocês até o final dessa aula vão responder. Então Luigi Galvani, que foi um físico, um médico, um filósofo italiano, ele publicou em 1791 uma pesquisa onde ele dessecou uma rã e observou quando ele colocava dois metais diferentes em contato nos músculos da coxa da rã, a coxa sofria contrações, tá bom? Então Galvani acreditava que os músculos da rã armazenavam a energia e os metais eram apenas condutores. Só que também físico, o italiano Alessandro Volta, ele não acreditou bem, né, nisso que Galvani mencionou. Então ele decidiu repetir os experimentos e utilizando diversos metais. Bom, qual foi a conclusão que Volta teve? Ele percebeu que a eletricidade não se originava dos músculos do animal, mas sim do contato entre os metais distintos. E a rã ela apenas reagia a essa eletricidade externa. É tanto que se ele colocasse dois metais iguais, os músculos da rã não se contraíam, né? Então isso quer dizer que esse fenômeno da contração só ocorria devido à presença de dois metais distintos. Volta estava correto, né? E para comprovar sua teoria, ele produziu a primeira pilha elétrica, que foi em 1800, tá? Então a pilha de Volta, também conhecida como pilha voltaica ou ainda pilha galvânica, é formada por discos intercalados de dois metais diferentes. Então nós temos aqui a foto, né, da pilha real de Volta, que é essa daqui, tá bom? E aqui dentro nós temos esses discos. Então nós temos um disco de zinco, disco de cobre, entre eles essa parte azulzinha é um papelão com salmoura. O que seria essa salmoura? Seria uma solução salina, por exemplo, tá bom? Que é para ajudar a conduzir a corrente elétrica. Então, nas extremidades, na parte superior e na parte inferior, tá bom? Desse conjunto de discos e papelão, se conectava dois fios. A esses fios poderia, por exemplo, se ligar uma lâmpada, tá bom? Então, em 1836, um químico e meteorologista inglês, John Frederick Daniel, construiu uma pilha com soluções de sais, né? A pilha de Daniel funcionava com dois eletrodos interligados, tá? Cada eletrodo era um sistema constituído por um metal imerso em uma solução aquosa de um sal formado pelos cátions desse metal. E um sistema desse tipo é estabelecido um equilíbrio dinâmico entre o elemento metálico e o seu
respectivo cátion, tá bom? Então vamos ver aqui. Temos, por exemplo, o zinco metálico e aqui o eletrodo de zinco metálico, tá? O eletrodo nada mais é do que uma plaquinha daquele metal, ok? Então temos aqui o eletrodo, tá bom? Quando esse eletrodo é posto na solução do cátion respectivo ao metal, né? Ou seja, uma solução, por exemplo, de sulfato de zinco, né? Imerso nessa solução o zinco sólido ou zinco metálico, tá bom? Nós teremos isso. O zinco sólido, onde ele sofre oxidação, formando o zinco 2+, ou cátion zinco, mais 2 elétrons, tá bom? Esse processo é o processo de oxidação. É dado pela perda dos 2 elétrons do zinco metálico. Na solução, nós teremos isso daqui. O zinco, o cátion 2, o cátion 2+, o zinco, não é isso? Mais 2 elétrons, reduzindo ao zinco sólido ou zinco metálico, tá bom? Então o processo contínuo é justamente esse daqui. O zinco sólido oxidando, formando o cátion zinco 2+, mais 2 elétrons. Onde o cátion zinco 2+, ganha esses 2 elétrons, reduz formando o zinco metálico, tá bom? Temos aqui o sentido direto da reação e aqui o sentido inverso da reação. Da mesma forma, nós temos aqui o cobre, tá bom? E aqui o eletrodo de cobre, tá? Então nós teremos isso daqui. O eletrodo de cobre, quando é posto numa solução do seu respectivo cátion, por exemplo, sulfato de cobre, tá bom? Vai ocorrer o seguinte: o cobre sólido ou metálico oxidando, gerando aí o cátion cobre 2+, mais 2 elétrons. Na solução nós teremos isso: o cátion, né, cobre 2+, mais 2 elétrons, reduzindo, formando o cobre metálico. Então, o processo contínuo é justamente esse: o cobre sólido oxidando, formando o cobre 2+, mais 2 elétrons, tá bom? Onde esse cobre 2+, mais 2 elétrons, reduz, formando o cobre sólido. Então vamos pensar isso daqui no termo na pilha de Daniell, colocando tudo junto, nós teremos isso daqui: a solução de sulfato de zinco com o eletrodo de zinco, a solução de sulfato de cobre com o eletrodo de cobre, tá bom? Ligados em um voltímetro. Então nós teremos aqui o ânodo, que é representado pela carga negativa, e pelo cobre temos o cátodo, que é representado pela carga positiva, tá bom? Lembrando que ânodo lembra que nome? Ânion, né? O ânion não é negativo, então o cátodo lembra que nome? Cátion, que é o que? Positivo, tá certo? Então fica mais fácil de aprender dessa forma. O que vai acontecer aqui? O zinco vai oxidar, perdendo elétrons, tá bom? Produzindo o cátion zinco 2+, que vai para a solução aqui, e o elétron vai percorrer esse caminho, saindo do ânodo e indo em direção ao cátodo, ou seja, sai do zinco e vai para o cobre, tá bom? Quando o eletrodo de cobre ficar rico em elétrons, se a solução é composta por sulfato de cobre, o íon cobre 2+, ele vai tender a ser atraído por essa superfície, de tal forma que ele vai a se depositar nela, tá bom? Então nessa foto aqui, nós podemos observar como fica
após a reação, né? Podemos observar que a quantidade de cobre na superfície é maior do que a quantidade de zinco na superfície. Lembrando que todos os dois tinham a mesma espessura, tá bom? Então a massa perdida pelo zinco é igual à massa adquirida pelo cobre, tá bom? Lei das proporções das massas, beleza? Então, conforme o zinco perde a massa, o cobre vai ganhando a massa, né? Lembrem da lei de Lavoisier, lei da conservação das massas, tá bom? Então, nós teremos aqui o acúmulo de cobre na superfície do eletrodo, enquanto que aqui nós teremos a diminuição da superfície do zinco, tá bom? Então aqui nós teremos excesso de zinco dos mais e aqui nós teremos excesso de íons sulfato em solução, tá? Podemos observar que gerou uma diferença de potencial de 1,1 volt. Professor, nós vamos aprender a calcular isso? Sim, vamos sim, um pouquinho mais à frente, tá? É bem simples. Ligado a essas duas soluções, nós temos aqui a ponte salina, certo? A ponte salina nada mais é do que um tubo em U, virado de cabeça para baixo, né? Onde dentro dele existem soluções salinas, tá bom? Então, essa solução salina pode ser, por exemplo, o cloreto de potássio, como nós temos aqui, ou até mesmo o nitrato de amônio, tá bom? Então nós podemos ter essas duas soluções. Lembrando que aqui nas extremidades nós temos um material poroso, tá bom? Porque esse material poroso não vai deixar com que esta solução salina se misture à solução de sulfato de cobre ou sulfato de zinco, tá bom? Porém, vai fazer com que ajude a conduzir aí a corrente elétrica, tá certo? Então, é isso, tá? Bom, aqui vem falando justamente o que eu acabei de falar, de mencionar para vocês, né? Então nós temos o zinco metálico, que é o eletrodo, sendo oxidado a zinco 2+, que vai ficar na solução, mais 2 elétrons, que vai percorrer isso daqui, o caminho até chegar o cátodo, tá bom? Então, o cobre metálico ele vai ganhar 2 elétrons e vai reduzir a cobre 0, ok? Vejam que nós temos aqui, ó, um potencial para cada um deles, tá? Para o zinco é mais 0,76 volts e para o cobre é menos 0,34 volts, né? Aqui é o potencial padrão de oxidação de quem? Do zinco. E aqui o potencial padrão de redução de quem? Do cobre. Ok? Vamos aprender isso já já. Então, o que ocorreria se o sistema... Aliás, o que ocorreria se não existisse a ponte salina, né? Vamos pensar bem. Como eu já mencionei, a ponte salina é um tubo em U, tá? Onde dentro dela existem íons. Nesse caso aqui, Cl- e K+. Podemos ter soluções de cloreto de potássio ou até mesmo nitrato de amônio, tá? Nas extremidades nós temos materiais porosos como um algodão ou HH, ok? São materiais que não deixam
trocar, não deixam trocar as soluções, não deixam com que essas soluções se misturem, mas podem conduzir a corrente elétrica, tá? Pode trocar o que? Elétrons, ok? Então as soluções de ambos os eletrodos perderiam a neutralidade elétrica, interromperiam precocemente o funcionamento da pilha se não fosse adaptada ao sistema uma ponte salina, né? Nós podemos pensar isso daqui como um circuito elétrico, e isso daqui sendo a chave, né? Onde sem a ponte salina não iríamos fechar esse circuito e não iria ligar o dispositivo, tá? Com a ponte salina nós mantemos o circuito fechado, né? Ligando ele, fazendo com que ele funcione, tá bom? A função da ponte salina é permitir a migração de íons de uma solução para outra, de modo que o número de íons positivos e negativos da solução de cada eletrodo permaneça em equilíbrio, tá bom? Então, vai facilitar o deslocamento dos elétrons de um canto para outro. Se não houvesse essa ponte salina, não iria haver esse deslocamento eletrônico, tá? Então vamos aprender agora a notação da pilha de Daniell, né? Não somente para a pilha de Daniell, mas também para as demais pilhas, ok? Então nós temos o seguinte: primeiro nós colocamos a substância metálica que sofre oxidação, depois o cátion que se forma, depois o cátion que sofre a redução e por último substância metálica que se forma. Vejam que para separar elas nós colocamos barras, tá bom? Então da espécie que vai oxidar nós separamos com duas barras da espécie que vai reduzir, ok? Nós temos inicialmente o metal que vai ser oxidado, aí barra, a sua forma oxidada, duas barras, o cátion que vai sofrer a redução, barra, a substância metálica após a sua redução, tá? Professor, posso citar um exemplo? Sim. Vamos lá. Aqui, o zinco, sua forma metálica, né, que é o metal a ser oxidado, o zinco 2+, que é o metal oxidado, o cobre 2+, que é o metal a ser reduzido, e o cobre 0, o metal reduzido, tá bom? Então, olha, substância metálica que sofre oxidação, cátion que se forma, cátion que sofre redução e substância metálica que se forma, tá bom? Bem simples. E por último, vamos aprender como calcular a força eletromotriz, tá bom? Então, nós temos aqui essa tabela que nos informa o potencial de redução, né, o potencial padrão de redução desses metais. Nessa coluna aqui temos o estado reduzido, aqui nós temos o estado oxidado e aqui o potencial de oxidação, tá bom? Potencial padrão de oxidação. Se nós formos aqui para o lado esquerdo, nós temos a ordem crescente de ação oxidante. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos nesse caso, né, um agente oxidante. O agente oxidante vai crescer de cima para baixo. Quanto maior for o agente oxidante, mais ele vai reduzir, tá bom? Então isso quer dizer que o lítio é um menor agente oxidante do que o flúor, por exemplo, né? Como o lítio é um menor agente oxidante que o flúor, o lítio tende a reduzir menos do que o flúor. Tem um poder de redução menor do que o flúor, tá bom?
Nesse lado direito aqui nós temos o inverso, a ordem crescente, né, da ação redutora, ou seja, quanto maior for essa ação redutora, maior vai ser o poder de oxidação, tá certo? Vejam que os potenciais mudam de negativo para positivo e aqui de positivo para negativo, tá bom? Então nesse caso aqui é o inverso, né? Se esses metais aqui de baixo para cima apresentam uma ação redutora grande, quer dizer também que eles vão oxidar fortemente. Nesse caso aqui é o inverso, vão reduzir fortemente. Ok? Então vamos lá. Calcule a força eletromotriz ou a diferença de potencial da pilha construída de zinco e cobre. Primeiro, vamos aqui selecionarmos onde estão o zinco e o cobre. O zinco está aqui, onde apresenta uma diferença, um potencial padrão de redução de menos 0,76, e o cobre está aqui, onde apresenta um potencial padrão de 0,34, tá bom? Então, calcule a variação de potencial através da fórmula seguinte. Fórmula simples: variação de potencial é igual ao potencial maior menos o potencial menor, tá bom? Quem é o potencial maior? O cobre, que é 0,34, lembrando, positivo. E quem é o potencial menor? O zinco, menos 0,76. Então vamos substituir 0,34, lembrando, a unidade aqui de potencial é que volt, tá bom? Menos 0,76 volt. Vamos fazer o jogo de sinal, né? Tá bom? E nós teremos isso daqui. Mais 0,34 volt, mais 0,76 volt. Ok? E aí vamos somar esses dois potenciais e teremos uma variação de potencial de 1,1 volt, tá bom? Lembrando que essa pilha, tá, é uma pilha constituída de zinco e cobre, ok? Então, pessoal, por aqui ficamos, tá? Espero que vocês tenham aprendido, bem simples essa parte, e façam bastante exercício, ok? Valeu, tchauzinho, até a próxima.